Há literalmente dezenas e mais dezenas de pastas de dente à escolha. Mas não existem dados que demonstrem que os americanos estão escovando mais os dentes agora do que escovavam na década de 1970. Graças a toda essa inovação, ficou quase impossível saber qual pasta de dentes é a certa para você. Tanto é que a Colgate até oferece em seu site um link chamado "Precisa de ajuda para decidir?". Se a Colgate precisa nos ajudar a escolher um de seus produtos por haver muitas variações, como se supõe que vamos decidir quando vamos ao supermercado sem o site dela para nos ajudar? Mais uma vez, esse é um exemplo do mais recente conjunto de objetos reluzentes criados para nos incentivar a experimentar ou comprar algo. O que as companhias espertamente disfarçam como inovação é, de fato, novidade. E não são apenas bens de consumo não duráveis que se baseiam na ideia de novidade para atrair clientes. Trata-se de uma prática comum em outros setores também. Funciona, mas raramente, se é que alguma vez acontece, a estratégia consolida uma relação de fidelidade. Desde então, o iPhone da Apple substituiu o Motorola RAZR como um novo, popular e obrigatório telefone celular. No entanto, não é a remoção de todos os botões e a colocação de uma tela sensível ao toque que faz o iPhone ser inovador. Esses são os novos e brilhantes recursos. Mas outros podem copiar essas características e isso não redefiniria a categoria. A Apple fez algo muito mais significativo. A Apple lidera não só o modo como os telefones móveis são projetados, mas também a sua maneira típica como o setor funciona. Na indústria de celulares, era o provedor do serviço, não o fabricante do telefone, que determinava quais seriam todos os recursos e benefícios que o telefone pode oferecer. Todas as operadoras determinavam para Motorola, Nokia, Ericsson, LG e outros o que os telefones eram capazes de fazer. Então, apareceu a Apple. Anunciaram que eles é que diriam ao provedor do serviço o que o telefone ia fazer, e não o contrário. A AT&T foi o único que concordou e ganhou da companhia um acordo de exclusividade para oferecer a nova tecnologia. Esse é o tipo de mudança que impacta o setor por muitos anos e se estende para muito além de alguns anos de explosão de vendas do novo e reluzente produto. O preço que você paga pelo dinheiro que ganha. Não posso negar que as manipulações funcionam. Elas podem, de fato, influenciar o comportamento e ajudar uma companhia a ter sucesso. Mas há implicações. Nenhuma delas cria fidelidade. Ao longo do tempo, os custos se tornam cada vez maiores. Os ganhos são apenas de curto prazo. E as manipulações ainda elevam o nível de estresse, tanto para o comprador quanto para o vendedor. Se você tem muitos recursos financeiros ou está buscando apenas um ganho de curto prazo, sem considerar o longo prazo, então essas estratégias e táticas são perfeitas. Indo além do mundo dos negócios, as manipulações também se tornaram a norma na política da atualidade. Da mesma forma como são capazes de impulsionar uma venda, mas sem criar fidelidade, as manipulações também podem ajudar um candidato a ser eleito, mas não criam um fundamento para a liderança. Liderança exige que as pessoas fiquem com você nos bons e nos maus momentos. Liderança é a capacidade de mobilizar pessoas não apenas para um único evento, mas por muitos anos. Nos negócios, liderança significa que os clientes continuarão a apoiar sua companhia, mesmo se você der uma escorregada. Se a única estratégia é a manipulação, o que acontecerá na próxima vez em que houver uma decisão de compra? O que acontece depois que se ganha uma eleição? Há uma grande diferença entre a repetição de um negócio e a fidelidade. Repetição de negócio é quando as pessoas fazem negócio com você várias vezes. Fidelidade é quando elas estão dispostas a abrir mão de um produto melhor ou de um preço melhor para continuar a fazer negócio com você. Clientes fiéis, muitas vezes, nem se dão o trabalho de pesquisar a concorrência ou considerar outras opções. Não é fácil conquistar fidelidade. Mas a repetição de negócios, sim. Bastam mais manipulações. Técnicas de manipulação se tornaram uma constante tão arraigada no ambiente atual de negócios dos Estados Unidos que para alguns ficou quase impossível se livrar desse hábito. Como todo vício, o impulso não é ficar sóbrio,
mas tomar a próxima dose logo e com mais frequência. E por melhores que pareçam ser os efeitos no curto prazo, eles têm, no longo prazo, um impacto prejudicial à saúde da organização. Viciados nos resultados de curto prazo, hoje os negócios se tornaram, em grande parte, uma série de correções rápidas que se acrescentam uma após a outra. As táticas de curto prazo se sofisticaram a tal ponto que toda uma economia a serviço da manipulação se desenvolveu, equipada com estatísticas e uma quase ciência. Empresas de marketing direto, por exemplo, oferecem cálculos sobre quais palavras obterão o melhor resultado em cada peça de mala direta que enviam. As companhias que oferecem benefícios de fidelidade em dinheiro pelo correio sabem que esse incentivo funciona e entendem que quanto maior o retorno, mais eficaz ele é. Sabem também qual é o custo que esses retornos envolvem. Para que sejam lucrativos, é preciso que os números de breakage e de slippage fiquem acima de determinado limite. Para alguns fabricantes, é esmagadora a tentação de tornar as condições necessárias para a obtenção do retorno mais obscuras ou complicadas, para assim reduzir o número de solicitações desse retorno. A Samsung, gigante da eletrônica, é mestre na arte da letrinha miúda, que faz a tática do retorno ser tão lucrativa para as companhias. No início da década de 2000, a companhia oferecia retornos de até $150 em uma variedade de produtos eletrônicos, estipulando em letra miúda que o retorno estava limitado a um por endereço, condição que poderia parecer razoável a qualquer pessoa na época. Mas, na prática, ela efetivamente desqualificava todos os clientes que viviam em prédios no qual mais de um morador havia solicitado o mesmo retorno. Mais de 4.000 clientes da Samsung, que tinham sido atraídos pelo retorno em dinheiro, receberam comunicados negando-lhes os retornos com base naquela condição. A prática chamou a atenção do Procurador-Geral de Nova York, e em 2004, a Samsung foi intimada a pagar $200 mil em solicitações de retorno a moradores de apartamentos. Esse é um caso extremo de uma companhia que foi pega. Mas o jogo do retorno de recortar o código de barras, de preencher formulários e fazer isso tudo dentro de um prazo continua vivo e passa bem. Como pode uma empresa alegar que é focada no cliente quando fica tão à vontade calculando o número de clientes que não conseguirão concretizar a economia que lhes foi prometida? Manipulações levam a transações, não a fidelidade. É simples, explica o comercial na TV. Basta mandar pelo correio sua joia de ouro antiga junto com um envelope pré-pago extra e com seguro, e nós lhe enviaremos um cheque no valor do ouro em apenas 2 dias. MyGoldenEnvelope.com é um dos líderes desse setor e funciona como um corretor para o ouro, que será enviado a uma refinaria, derretido e reintroduzido no mercado de commodities. Quando Douglas Fairstein e Michael Moran criaram a empresa, queriam ser os melhores. Queriam transformar um setor cuja reputação se reduzia a de uma loja de penhores em um beco qualquer e dar-lhe um pouco do brilho da Tiffany. Investiram dinheiro e trabalharam para que a experiência do cliente fosse ideal. Eram ambos empresários bem-sucedidos e conheciam o valor de construir uma marca e uma sólida experiência para o cliente. Gastaram muito dinheiro tentando chegar ao equilíbrio certo e não se esqueceram de salientar seu diferencial em anúncios com resposta direta em vários canais a cabo locais e nacionais. Melhor do que ofertas semelhantes, diziam. E tinham razão. Mas o investimento não trouxe o resultado esperado. Alguns meses depois, Fairstein e Moran fizeram uma descoberta significativa. Quase todos os clientes negociaram com eles somente uma vez. O negócio era do tipo de uma só transação, e eles queriam fazer dele muito mais do que isso. Assim, pararam de tentar ser melhor do que ofertas semelhantes e se contentaram em ser bons. Dado que a maioria das pessoas não se tornaria clientes de repetição, não haveria comparações diretas com outros serviços. Tudo o que precisavam era impulsionar uma decisão de adquirir o serviço e oferecer uma experiência satisfatória o bastante para que as pessoas os recomendassem a amigos. Nada mais. Quando os donos da MyGoldenEnvelope.com se deram conta de que não precisavam investir em ações que fidelizam, se tudo o que queriam era dar impulso a uma transação,
Seu negócio tornou-se muito mais eficiente e lucrativo. Para transações que acontecem em média uma vez, as recompensas são o melhor caminho para provocar o comportamento desejado. Quando a polícia oferece uma recompensa, não está buscando fomentar um relacionamento com a testemunha ou o informante. Trata-se de uma única transação. Quando você perde seu gatinho e oferece uma recompensa para tê-lo de volta, não precisa estabelecer um relacionamento duradouro com quem o encontrar. Você apenas quer seu gato de volta. Manipulações são uma estratégia perfeitamente válida para impulsionar uma transação ou qualquer comportamento que seja requisitado só uma vez ou em raras ocasiões. As recompensas usadas pela polícia destinam-se a incentivar testemunhas a se apresentarem para fornecer dicas ou evidências que possam levar a uma prisão. E, como toda promoção, a manipulação vai funcionar se o incentivo parecer bom o bastante para compensar o risco. No entanto, em qualquer circunstância na qual uma pessoa ou uma empresa queira mais do que uma única transação, se houver esperança de relacionamento fiel e duradouro, manipulações não ajudam. Um político só quer seu voto, por exemplo, ou quer de você apoio e fidelidade por toda a vida. A julgar pelo modo como se realizam eleições hoje em dia, parece que tudo o que querem é vencer. Anúncios que desacreditam oponentes, foco em questões isoladas e uma desconfortável confiança no medo ou em desejos e aspirações indicam isso. Essas táticas ganham eleições, mas não semeiam fidelidade nos eleitores. A indústria automobilística americana aprendeu pelo caminho mais difícil como é alto o custo de se basear em manipulações para construir um negócio, quando o que precisavam fomentar de fato era a fidelidade. Embora as manipulações possam ser uma estratégia viável quando os tempos são bons e o dinheiro sobra, qualquer mudança nas condições do mercado as tornam dispendiosas demais. Quando ocorreu a crise do petróleo, em 2008, as promoções e os incentivos da indústria do automóvel se tornaram insustentáveis. O mesmo havia acontecido na década de 1970. Nesse caso, o período no qual as manipulações poderiam produzir ganhos de curto prazo foi definido pelo tempo que a economia conseguiria sustentar a estratégia. A suposição de prosperidade sem fim é uma plataforma fundamentalmente frágil para a construção de um negócio. Embora os clientes fiéis sejam menos tentados por outras ofertas e incentivos, em tempos bons, o fluxo livre dos negócios torna mais difícil reconhecer seu valor. É em épocas difíceis que os clientes fiéis têm mais importância. Manipulações funcionam, mas custam caro, muito caro. Quando não há dinheiro disponível para financiar essas táticas, não contar com seguidores fiéis realmente é sofrido. Depois do 11 de setembro, alguns clientes enviaram cheques para a Southwest Airlines para demonstrar seu apoio. Em um bilhete que veio com um cheque de $1.000, lia-se: "Vocês têm sido tão bons comigo em todos esses anos que neste momento difícil eu quis agradecer, ajudando vocês." Os cheques que a Southwest Airlines recebeu com certeza não foram suficientes para impactar significativamente no resultado da companhia, mas simbolizaram o que os clientes sentiam pela marca. Eles se sentiam parceiros. E o comportamento de lealdade por parte de quem não enviou o dinheiro é quase impossível de medir, mas seu impacto foi inestimável no longo prazo e ajudou a Southwest a manter sua posição como a linha aérea mais lucrativa na história. Saber que tem clientes e uma base de funcionários fiéis não apenas reduz custos, como também proporciona paz de espírito. Como amigos leais, você sabe que seus clientes e funcionários estarão lá por você quando mais precisar deles. É o sentimento de "estamos nisso juntos", compartilhado por cliente e companhia, eleitor e candidato, patrão e empregado, que define os grandes líderes. Por outro lado, confiar em manipulações cria um grande estresse, tanto para o comprador quanto para o vendedor. Para o comprador, fica cada vez mais difícil saber qual produto, serviço, marca ou companhia é o melhor. Ironizei a variedade de pasta de dentes e a dificuldade de escolher a certa, mas a pasta de dentes é apenas uma metáfora. Quase toda decisão que somos instados a tomar todos os dias é como escolher uma pasta de dentes. Decidir qual firma de advogados contratar, qual faculdade frequentar,
Qual carro comprar? Para qual companhia trabalhar? Qual candidato eleger? São muitas escolhas. A publicidade, as promoções e a pressão para nos seduzir de um jeito ou de outro, as tentativas de nos empurrar a algo com mais força do que o concorrente em busca de nosso dinheiro ou apoio, por fim resultam apenas em estresse. Também para as companhias, cuja obrigação é nos ajudar a decidir, desempenhar essa tarefa tem sido cada vez mais difícil. Todo dia a concorrência faz algo novo, melhor. Ter que vir constantemente com uma nova promoção, uma nova tática de marketing de guerrilha, um novo recurso a apresentar é um trabalho árduo. Combinado com os efeitos no longo prazo de anos de decisões de curto prazo que corroem margens de lucro, também eleva os níveis de estresse dentro das organizações. Quando manipulações são a norma, ninguém sai ganhando. Não é por acaso que fazer negócios e estar empregado na atualidade é mais estressante do que costumava ser. Peter Whybrow, em seu livro American Mania, When More is Not Enough, Mania Americana, quando mais não é suficiente, alega que muitas das doenças das quais sofremos hoje têm pouco a ver com a nossa alimentação ruim ou as gorduras parcialmente hidrogenadas em nossa dieta. Em vez disso, diz Whybrow, a maneira como o mundo corporativo americano se desenvolveu aumentou nosso estresse a níveis tão altos que estamos ficando doentes por causa dele. Os americanos estão sofrendo de úlceras, depressão, hipertensão arterial, ansiedade e câncer em níveis recorde. Segundo Whybrow, todas essas promessas estão sobrecarregando os circuitos de recompensa do nosso cérebro. Os ganhos de curto prazo que hoje impulsionam os negócios estão, na verdade, destruindo nossa saúde. Só porque funciona não quer dizer que é o certo. O perigo das manipulações é que elas funcionam. E porque funcionam, tornaram-se a norma praticada pela grande maioria das companhias e organizações, independentemente de tamanho ou tipo de atividade. O fato por si só cria uma pressão de grupo sistêmica. Com uma ironia perfeita, nós, os manipuladores, temos sido manipulados por nosso próprio sistema. Com cada redução de preço, promoção, mensagem baseada no medo ou em aspirações e novidades que usamos para alcançar nossos objetivos, vemos nossas companhias, nossas organizações, nossos sistemas ficando cada vez mais fracos. A crise econômica que se iniciou em 2008 é só mais um exemplo, ainda que extremo, do que pode acontecer quando se permite que uma suposição equivocada prevaleça por tempo demais. O colapso do mercado imobiliário e, subsequentemente, o da atividade bancária deveram-se a decisões tomadas dentro dos bancos, com base em uma série de manipulações. Funcionários foram manipulados com bônus que estimularam uma visão míope na tomada de decisões. O descrédito público de quem se pronunciasse de forma contrária desencorajou uma dissidência responsável. Um falso fluxo de empréstimos incentivou compradores de imóveis a comprar mais do que poderiam, em todos os níveis de preço. Houve muito pouca fidelidade. Tudo não passou de uma série de decisões transacionais, eficazes, mas a um custo alto. Poucos trabalharam pelo bem do todo. Por que deveriam? Não se oferecia nenhum motivo para fazer isso. Não havia causa ou crença que estivesse além de uma gratificação imediata. Os banqueiros não foram os primeiros a ser levados pelo próprio sucesso. Fabricantes de automóveis americanos conduziram seus negócios da mesma forma durante décadas. Manipulação após manipulação. Decisões de curto prazo em cima de decisões de curto prazo. Um estrangulamento, ou mesmo um colapso, é a única conclusão lógica quando a manipulação é a principal ação em curso. A verdade é que, no mundo de hoje, a manipulação é a norma. Mas existe uma alternativa. Parte 2. Uma visão alternativa. Capítulo 3. O Círculo Dourado. Por quê? Como? O quê? Existem uns poucos líderes que, para motivar pessoas, preferem inspirar a manipular. Sejam indivíduos ou organizações, todos esses líderes inspiradores pensam, agem e se comunicam exatamente da mesma forma. E é o oposto do que o restante de nós faz.
Quer tenham consciência ou não, eles agem assim seguindo um padrão que surge naturalmente, que eu chamo de o círculo dourado. O conceito do círculo dourado foi inspirado na proporção áurea, uma simples relação matemática que fascinou matemáticos, biólogos, arquitetos, artistas, músicos e naturalistas desde o início da história. Dos egípcios a Pitágoras e Leonardo da Vinci, muitos consideraram que a proporção áurea oferecia uma fórmula matemática para a proporção perfeita e até para a beleza. Isso também sustenta a ideia de que há na natureza mais ordem do que pensamos, como na simetria das folhas e na perfeição geométrica dos flocos de neve. No entanto, o que acho atraente na proporção áurea é o fato de ela ter tantas aplicações em tantos campos. E o que é ainda mais significativo, oferece uma fórmula capaz de produzir resultados repetíveis e previsíveis em situações nas quais se suporia que esses resultados seriam aleatórios ou golpes de sorte. Até a mãe natureza, para a maioria das pessoas um símbolo de imprevisibilidade, exibia mais ordem do que se conhecia. Assim como a proporção áurea, que oferece evidência de ordem na aparente desordem da natureza, o círculo dourado acha ordem e previsibilidade no comportamento humano. Em outras palavras, ele ajuda a compreender por que fazemos o que fazemos. O círculo dourado fornece uma evidência convincente de quanto podemos alcançar se nos lembrarmos de começar tudo o que fazemos perguntando primeiro por quê. O círculo dourado é uma visão alternativa para as suposições existentes acerca do motivo de alguns líderes e algumas organizações terem atingido um grau tão desproporcional de influência. Ele oferece uma percepção clara de como a Apple é capaz de inovar em muitos e diversos campos de atividade sem jamais perder a capacidade de continuar fazendo isso. Explica por que pessoas tatuam logos da Harley-Davidson no corpo. Fornece uma compreensão mais clara não só de como a Southwest Airlines criou a mais lucrativa companhia aérea da história, mas também da razão por que as coisas que fez funcionaram. E até confere alguma clareza quanto ao motivo pelo qual as pessoas seguiram o Dr. Martin Luther King em um movimento que mudou uma nação, e por que os americanos aderiram ao desafio de John F. Kennedy, mesmo depois de sua morte, de levar um homem à Lua. O Círculo Dourado mostra como esses líderes foram capazes de inspirar a ação em vez de manipular as pessoas para que agissem. Essa visão alternativa não é útil apenas para mudar o mundo. Também existem aplicações práticas para a capacidade de inspirar. Ela pode ser usada como guia para aprimorar de modo amplo a liderança, a cultura corporativa, as contratações, o desenvolvimento de produto, as vendas e o marketing. Explica até a fidelidade e como criar o ímpeto necessário para transformar uma ideia em um movimento social. E tudo isso começa de dentro para fora. Tudo começa pelo porquê. Antes que possamos explorar suas aplicações, deixe-me primeiro definir os termos, começando com o exterior do círculo e indo para o interior. O que? Toda companhia e toda organização no planeta sabe o que faz. Não importa se é grande ou pequena, nem o campo de atividade. Todo mundo é facilmente capaz de descrever os produtos ou serviços que sua companhia vende ou a função do cargo que desempenha dentro daquele sistema. O que é fácil de identificar. Como? Algumas companhias e algumas pessoas sabem como elas fazem o que fazem. Quer você os chame de proposta de valor diferenciada, processo patenteado ou proposição exclusiva de venda, os comos são apresentados com frequência para explicar o modo pelo qual alguma coisa é diferente ou melhor. Não tão óbvio quanto o que, muitos acham que esses são os fatores diferenciadores ou motivadores em uma decisão. Seria equivocado supor que isso é tudo o que é necessário. Falta um detalhe. Por quê? Muito poucas pessoas ou companhias conseguem articular com clareza por que fazem o que fazem. Quando falo do porquê, não estou me referindo a ganhar dinheiro. Isso é uma consequência. Com o porquê, refiro-me a qual é seu propósito, sua causa ou sua crença. Por que sua companhia existe? Por que você sai da cama toda manhã? E por que alguém deveria se importar?
Quando a maioria das organizações ou pessoas pensa, age ou se comunica, elas o fazem de fora para dentro, de o que para por quê, e por um bom motivo. Vão do que é mais claro para o que é mais obscuro. Nós dizemos o que fazemos, às vezes dizemos como o fazemos, mas raramente dizemos por que fazemos o que fazemos. Mas não as companhias inspiradas, não os líderes inspirados. Cada um deles, seja qual for seu tamanho ou sua atividade, pensa, age e se comunica de dentro para fora. Eu costumo usar a Apple Incorporated como exemplo apenas porque eles são muito reconhecidos e seus produtos são fáceis de comparar com outros. Mais do que isso, o sucesso da Apple ao longo do tempo não é típico. Sua capacidade de continuar a ser uma das companhias mais inovadoras ano após ano, combinada com sua misteriosa habilidade de atrair seguidores no que parece ser uma seita, faz dela um grande case para demonstrar muitos dos princípios do Círculo Dourado. Começarei com um exemplo de marketing simples. Se a Apple fosse como a maioria das outras empresas, uma mensagem de marketing dela iria se mover de fora para dentro, no Círculo Dourado. Começaria com alguma declaração de o que a companhia faz ou fabrica, seguida de como eles acham que são diferentes ou melhores do que a concorrência, e, por fim, concluiria com alguma chamada à ação. Com isso, esperariam ter em retorno algum comportamento, no caso uma compra. Uma mensagem de marketing da Apple, se eles fossem iguais a todos os outros, poderia soar assim: fazemos ótimos computadores. São lindamente projetados, simples de usar e intuitivos para o usuário. Quer comprar um? Não é um discurso de vendas muito convincente, mas é assim que a maioria das companhias vende seus produtos. Essa é a norma. Começam primeiro com o que fazem. Eis nosso novo carro. Depois, nos dizem como fazem isso ou como são melhores. Tem bancos de couro, faz muitos quilômetros por litro de combustível e oferecemos um bom financiamento. Depois, eles pedem uma ação e esperam um comportamento. Você vê este modelo tanto em mercados voltados para o cliente final, quanto em ambientes de negócios entre empresas. Esta é a nossa firma de advocacia. Nossos advogados se formaram nas melhores faculdades e nós representamos os maiores clientes. Contrate-nos. Esse modelo também é utilizado na política. Eis o candidato. Eis sua posição quanto a impostos e imigração. Está vendo como é diferente? Vote nele. Em todos os casos, organiza-se a comunicação como uma tentativa de convencer alguém de uma diferença ou de um valor maior. Mas não é isso que fazem líderes e organizações inspiradores. Vamos observar de novo o exemplo da Apple e reescrevê-lo na ordem em que a empresa efetivamente se comunica. Desta vez, o exemplo começa pelo porquê. Em tudo o que fazemos, acreditamos em desafiar o status quo. Acreditamos em pensar de modo diferente. A maneira como desafiamos o status quo é criando produtos lindamente projetados, simples de usar e intuitivos para o usuário. E o resultado disso são ótimos computadores. Quer comprar um? Trata-se de uma mensagem completamente diferente. De fato, percebe-se que é diferente desde a primeira afirmação. Ficamos muito mais ansiosos por comprar um computador da Apple depois de ler a segunda versão. E apenas inverti a ordem das informações. Não há truques, nem manipulação, nem brindes, tampouco mensagens explorando aspirações ou celebridades. A Apple não apenas inverte a ordem das informações. Sua mensagem começa pelo porquê, pelo propósito, pela causa ou crença que nada tem a ver com o que eles fazem. O que eles fazem, os produtos que fabricam, de computadores a pequenos dispositivos eletrônicos, não serve mais como a razão para comprar. Serve como a prova tangível de sua causa. O design e a interface para o usuário de produtos da Apple, ainda que importantes, não são em si mesmos suficientes para criar essa fidelidade tão impressionante de seus clientes. Esses importantes elementos ajudam a tornar a causa tangível e racional. Outros podem contratar os melhores designers e engenheiros brilhantes
para fabricar produtos bonitos e fáceis de usar, ou mesmo copiar as coisas que a Apple faz. Podem até roubar funcionários da Apple para isso, mas os resultados não serão os mesmos.